Olá, está no ar o programa Seu Direito, que mostra para você as leis aprovadas pelos deputados da Assembleia Legislativa para melhorar o dia a dia dos catarinenses. Nessa edição, você vai conhecer detalhes da lei que obriga os estabelecimentos comerciais a disponibilizar aos clientes o Código de Defesa do Consumidor, uma medida que visa proteger as pessoas quando elas compram ou contratam algum serviço. No estúdio, a diretora do PROCON de Santa Catarina, Elizabeth Fernandes, vai nos dar informações sobre os direitos do consumidor e os trabalhos de fiscalização e orientação que o PROCON desenvolve em todo o estado. Fique com a gente e conheça os seus direitos como cidadão catarinense. Você costuma ficar atento aos seus direitos ao adquirir algum produto ou serviço e sabe como agir caso eles não estejam sendo respeitados? Uma das ferramentas que auxiliam os consumidores no processo de compra é o Código de Defesa do Consumidor. Nele está estabelecido um conjunto de normas que regulam as relações de consumo. E agora é lei. Todos os estabelecimentos comerciais devem manter à disposição dos clientes o exemplar do Código de Defesa do Consumidor. A nossa equipe de reportagem acompanhou a visita do PROCON de Santa Catarina a empresas, bares e restaurantes e vai trazer detalhes sobre o cumprimento dessa lei. Toda vez que um consumidor compra algum tipo de produto ou utiliza serviços de qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo mediante remuneração, ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, um mecanismo federal criado em 11 de setembro de 1990 que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Em Santa Catarina, a Lei 14.902 de 2007, de autoria do deputado Nilson Gonçalves, do PSDB, obriga os fornecedores de produtos e serviços que atuam no Estado a disponibilizar ao público, em seus estabelecimentos, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, para orientações e consultas sobre os seus direitos. Quem já consultou o Código de Defesa do Consumidor sabe dos benefícios que isso representa. Para quem ainda não conhece os seus direitos, algumas orientações são necessárias. O advogado Elvis Daniel Miller, professor de Direito Empresarial e Direito do Trabalho, diz que há muito desrespeito em relação aos direitos do consumidor. Ele diz que é preciso ter conhecimento sobre o Código de Defesa, antes mesmo de fazer uma compra ou solicitar um serviço onde haja pagamento. O próprio Código de Defesa do Consumidor ele estabelece o direito fundamental do consumidor, que é o direito de informação, o direito de informação do produto que adquire. O direito à informação à legislação, porque as próprias leis, há uma presunção de que todo cidadão conhece. Então, recomenda-se que o consumidor tire alguns minutinhos por dia ou por semana para ler o Código do Consumidor, principalmente aqueles primeiros artigos que tratam dos direitos fundamentais. E necessariamente você não precisa, como você falou, adquirir um exemplar, você pode acessar pela internet. Hoje os sites das prefeituras, dos PROCONs municipais, estaduais, do próprio Assembleia Legislativa, dispõem de links onde você pode acessar o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90. Daniel Miller orienta que, diante de um problema, a primeira medida a ser tomada pelo consumidor é a de fazer valer os seus direitos. Nós recomendamos, inicialmente, que o consumidor procure diretamente a empresa onde ele adquiriu o produto ou o prestador de serviço e tente buscar com ele a composição, seja a substituição do produto ou encaminhamento para assistência técnica, ou seja, o refazimento do serviço, caso o serviço não tenha sido prestado a contento, né? E aproveito até para salientar que nós temos uma lei estadual que garante, né, que determina que todo estabelecimento comercial ou prestador de serviço deve ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Caso o cliente não tenha obtido uma conciliação junto com o prestador de serviço ou com a empresa, ele procure os órgãos, a Procuradoria do Consumidor, municipal ou estadual, né? Mas ele também tem a faculdade de, se quiser, poder buscar diretamente a tutela do seu direito junto ao Poder Judiciário, no Juizado Especial Cível, que julga causas no valor de até 40 salários mínimos. Né? Então, o Juizado Especial de Pequenas Causas, nas causas em que houver um valor até 20 salários mínimos, ele vai poder buscar esse direito sem assistência de um advogado e sem custos
porque a Lei 9.099, que trata dos juizados especiais, ela não prevê custos de despesas processuais em primeira instância. O advogado informa que um dos problemas mais comuns enfrentados pelos consumidores é o de defeito nos produtos e mercadorias adquiridos. Nesse caso, ele destaca o artigo do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova. Quando for muito difícil para o consumidor fazer a prova do seu direito, ele pode, a requerimento, perante o Poder Judiciário, o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova, ou seja, que o fornecedor do serviço ou o fabricante ou vendedor da mercadoria comprove que aquele defeito alegado pelo consumidor não existe. Até o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um princípio segundo o qual o consumidor ele é a parte mais fraca na relação de consumo, ou seja, a parte mais vulnerável, e essas leis elas vêm trazer esse amparo para o consumidor. Então, fica a dica para o consumidor realmente também ler um pouquinho mais, correr atrás da legislação para poder cobrar mais das empresas, mais do prestador de serviço. Esta empresa na capital, que trabalha no ramo de materiais de construção e utilidades domésticas, é um exemplo positivo quando o assunto é respeito aos direitos do consumidor catarinense. Desde a sanção da lei em 2007, quem frequenta qualquer uma das lojas encontra de forma acessível um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, o que, segundo os usuários, ajuda muito no momento em que surge uma dúvida sobre uma determinada compra. Acho que isso é muito importante porque preserva o nosso direito, né? E eu acho que uma empresa como essa, proporcionando isso, transmite um respeito ainda maior, né? As pessoas entram na loja, algumas perguntam, né, se a gente tem o código, a gente mostra, a gente diz, explica, tira as dúvidas, para o cliente ficar sabendo que a empresa trabalha em cima do código, sempre buscando melhorar o conhecimento, sempre buscando melhorar o atendimento para o cliente. E com isso, a gente depois tem um outro trabalho que é saber o motivo, o porquê o cliente quer vir trocar a mercadoria, o que aconteceu, sempre tentar melhorar, sempre tentar trocar para o cliente. E a gente vê que muitos deles saem satisfeitos. Tudo que a gente garante que faz parte dos produtos, os produtos com qualidade, com o melhor preço, isso tudo juntamente com o Código Consumidor, com esse serviço que a gente está querendo prestar, faz com que o nosso cliente seja cada vez mais satisfeito. Além de fazer esse trabalho que a gente está fazendo dentro de cada loja, dentro das nossas filiais, nós fizemos todo um estudo, temos o trabalho de saque e as redes sociais, então, foi a grande novidade no ano de 2011. Começamos a investir e estamos tendo um grande retorno quanto a isso. Então, os clientes vão lá, nos procuram com sugestões, com reclamações e a gente vê que de uma maneira muito ágil nós estamos conseguindo atender essa demanda e conseguindo deixar, então, o cliente satisfeito. É durante a estação mais quente do ano, quando o fluxo de turistas e consumidores aumenta, que o PROCON realiza a Operação Verão, que verifica se a legislação está sendo cumprida. Outro objetivo é orientar os proprietários de estabelecimentos sobre a forma correta de prestar serviços ao público. Nossa equipe acompanhou uma visita dos fiscais a diversos restaurantes na praia de Jurerê, no norte da ilha. Devidamente identificados, os fiscais do PROCON estadual, Sérgio e Zoraide, verificaram se o estabelecimento tinha ou não à disposição dos clientes um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Neste primeiro restaurante, o proprietário estava cumprindo a lei. Ele recebeu mais um exemplar do código e um pequeno cartaz para ser afixado no local, informando a existência da cartilha. Outras verificações feitas pelos fiscais foi da existência de cardápio com preços dos produtos na entrada do restaurante e se havia cardápio em braille para os deficientes visuais. O proprietário, que prometeu tomar as providências necessárias, recebeu de forma positiva a visita dos fiscais do PROCON. Geralmente, quando vêm as pessoas para fazer uma fiscalização, para tomar uma iniciativa que aborda algum sistema que seja ao dono de restaurantes,
geralmente eles já vêm com a multa pronta. E essa foi uma situação em que ele me colocou o que precisava, que era uma lei já antiga, que tem a necessidade da gente de ter o Código de Consumidor, de ter um sistema que abrange as pessoas cegas, um cardápio que seja vista para não constranger as pessoas. Eu achei importantíssimo isso que eles fizeram. Eu fiquei até assim estarrecido de ver que existe essa possibilidade de ter uma fiscalização melhor como essa que foi feita hoje no meu estabelecimento. Nos demais estabelecimentos visitados, as recomendações foram as mesmas, sempre com o objetivo de orientar os proprietários sobre a importância de oferecer aos consumidores um serviço de qualidade e esclarecendo através do Código de Defesa do Consumidor as principais dúvidas. Geralmente o consumidor ele paga com cheque ou com cartão. Se ele vai pagar e o estabelecimento não aceita, ele tem o direito de insistir de que o estabelecimento receba, porque ele tem o direito de ser previamente informado de que não recebem cheque ou não recebem cartão, né? Caso essa informação não esteja afixada em local visível e de fácil leitura, o consumidor tem o direito de exigir que eles aceitem. Diz se você não tinha o exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Aqui no bar, não. Mas agora já tem. Agora eu tenho. O número do PROCON, né? Qualquer reclamação, qualquer coisa, a gente já consta no cardápio. E agora, então, a gente vai ter tudo aqui em mãos para fazer a coisa direitinho. Eu acho que todos nós, consumidores, temos o direito de ser informados. E toda e qualquer dúvida que existir no estabelecimento, seja comida está mal feita, o atendimento tá mal, a pessoa foi mal atendida, qualquer irregularidade, você pede para consultar o Código de Defesa do Consumidor, que com certeza você vai encontrar uma resposta clara dos seus direitos ali dentro do Código. Então, por isso da importância do Código no local. Porque ali está exatamente os nossos direitos. E que nós, consumidores, falando com consumidores, não entendemos o quanto a gente tem direito nessa questão legal. Eu acho que isso é muito importante. Todo estabelecimento tem que ter, sim, o Código de Defesa do Consumidor exposto. O estado de Santa Catarina foi pioneiro no país na criação da Lei 14.902 de 2007, que obriga os setores de comércio e serviço a disponibilizarem ao público um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Tanto que em 2010 foi criada a Lei Federal que trata desse assunto. Mas saiu na frente por força do sentimento de que as pessoas estavam um pouco desguarnecidas em relação aos seus direitos. Você vai num estabelecimento comercial, reclama de alguma coisa, muitas vezes a pessoa daquele estabelecimento alega a você que não procede a tua reclamação e tudo mais, você não tem em mãos o mecanismo para provar para ela que você está certo. E com o Código de Defesa do Consumidor, as coisas mudam. Ele estando à mão, estando obrigatoriamente no balcão, você está com o instrumento em mãos para provar para aquele comerciante que você está certo. Para o autor da lei no estado, a obrigatoriedade de disponibilizar nas compras ou serviços um exemplar do código significa um forte mecanismo a favor de todos os catarinenses, um direito que tornou mais transparente a relação entre empresas e consumidores. Eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis. Eu acho que quando vão num estabelecimento comercial comprar ou trocar alguma mercadoria e tudo mais, e eles estão vendo, está ao alcance de seus olhos, o Código de Defesa do Consumidor. E é confortável, bom para quem compra, para quem vai trocar mercadoria, e também para quem vende. Porque quem vende sempre vai ter, sabe que tem bem próximo dele um elemento que pode ser sacado e, inclusive, servindo de instrumento, inclusive, para cobrá-lo. Então, eu acho que isso é uma forma que ajudou também as coisas a entrarem nos eixos. Não saia daí, depois do intervalo nós vamos continuar falando sobre as relações entre empresa e consumidor. No estúdio vamos conversar com a diretora do PROCON de Santa Catarina, Elizabeth Fernandes, que trará detalhes sobre a atuação do órgão no estado. É um instante só e a gente já volta. Voltamos
Voltamos com o programa Seu Direito e nessa edição você está conhecendo detalhes da lei que obriga o comércio, bares, restaurantes e outras empresas prestadoras de serviços a disponibilizar aos clientes o Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos recebendo a diretora do PROCON de Santa Catarina, Elizabeth Fernandes, que vai falar sobre a lei e sobre o trabalho que o PROCON desenvolve em defesa dos consumidores em todo o estado. Elizabeth, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu começo perguntando com relação ao Código de Defesa do Consumidor. É uma ferramenta, uma ótima ferramenta para auxiliar o consumidor, para exigir que seus direitos sejam respeitados por parte da empresa, não é? O Código de Defesa do Consumidor, dia 13 de março, ele vai completar 22 anos e a nível internacional é um dos melhores códigos do mundo, não é? Então, ele foi construído, elaborado, todo voltado para a defesa do consumidor. Mas ele tem alguns artigos, eu tenho um artigo assim que eu tenho como princípio do meu trabalho, que é o princípio da harmonia nas relações de consumo. Então, entendo que nós temos que viver nesse princípio harmonioso, que a defesa do consumidor, ela tem que funcionar como uma engrenagem. Como nós, consumidores, dependemos do fornecedor, o fornecedor depende do consumidor. Então, se nessa engrenagem quebrar um dente, alguma coisa se desfaz, se trinca, né? Então, esse princípio, para mim, ele é extremamente importante, que é o princípio da harmonia. Por isso, todo esse nosso trabalho em fazer cumprir a lei para que os bares, restaurantes e o comércio em geral tenham o código disponível para ser acessado ao consumidor no momento que ele vai fazer a compra, que ele tem alguma dúvida, o que ele me garante na questão das garantias, na questão do produto com vício, qual é o prazo de troca, se ele é um produto permanente, se ele é durável, não durável. O que me diz essa lei? Por isso é importante o código estar disponível dentro do estabelecimento para o consumidor. Até porque o próprio consumidor nem entende, né, de que tem tantas leis, tantas normas, tantas regras. O próprio consumidor e a empresa muitas vezes ficam na dúvida, né? Tanto para auxiliar tanto um quanto o outro nesse processo. É um processo de construção lento, né? Nós temos, como eu coloquei anteriormente, 22 anos de vigência e tudo parte pela educação. Né? Então, no momento que nós conseguimos educar os nossos consumidores desde pequenos, desde a escola, né? Então, acho que nós vamos chegar assim a um nível que não teremos mais problemas, nós não teremos mais filas no PROCON para atendimento, para reclamar do tal fornecedor, porque ele não cumpriu, porque ele não está sendo corresponsável. Então, acho que é um processo de educação que em 22 anos a gente está gatinhando, então é onde nós temos que evoluir muito, é na questão da educação, tanto do consumidor quanto do fornecedor. E no caso do consumidor que vai efetuar uma compra, que ele se sinta lesado e que ele note que no estabelecimento não tem o Código de Defesa do Consumidor, de que maneira que ele pode proceder? Qual é a orientação para ele nesse caso? Assim, no momento que ele se sentir lesado, seja não tendo o código para que ele possa consultá-lo, ou que ele está sendo lesado na venda de um produto com vício, não? Que ele compra esse produto, chega em casa, não funciona, o melhor caminho é que ele busque um órgão de defesa do consumidor mais próximo dentro do seu município. Então, aqui em Florianópolis, ele tem um PROCON municipal, nós temos o PROCON estadual, mas nós temos todos os municípios aí, nós estamos com 64 municípios que têm seus PROCONs municipais também, que estão disponíveis para atender esse consumidor que se sentir lesado. Tendo em vista o número de serviços, de comércio, de estabelecimentos no estado e o número de consumidores, o PROCON considera alto o número de reclamações que chegam ao órgão ou esse número é relativamente baixo? Não, nós consideramos alto hoje, só o nosso órgão ali, o estadual, nós atendemos em média de 60 a 70 pessoas dia, o que nos dá o equivalente a mais de 1.200 pessoas mês. Então é um volume muito expressivo e pelos relatórios dos PROCONs municipais que vêm até o que eu recebo, ele também tem às vezes os municípios maiores também têm um nível de atendimento nesse mesmo índice, né? Então eu considero ainda muito, muito alto e por isso que eu digo que nós temos que avançar muito.
quais são os serviços, Elizabeth, que lideram o número de reclamações? Hoje, assim, nós temos assim como ranking a nível nacional, até pelo Sistema Nacional, que é o SINDEC, né? Que são as reclamações, elas são todas cadastradas num sistema que fica vinculado ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Defesa do Consumidor, do qual o Governo do Estado tem um convênio para nós instalarmos aqui nos PROCONs municipais. Então, hoje, o ranking está na questão das garantias, né? Então, a questão das garantias dos produtos está sendo um problema assim, muito sério, que está sendo assim, ranqueado. Fora as garantias, nós temos também a questão dos contratos de financiamento, né? E temos também a questão da telefonia móvel. Telefonia móvel, nós temos problemas de algumas operadoras na questão da própria utilização da linha, do serviço em si, né? E também temos dentro dessa área de telefonia móvel muito problema no aparelho. Então, assim, compra o aparelho, leva para casa, 2 dias o aparelho não funciona mais. Aí aquele sofrimento da questão da assistência técnica, que tem que ficar em 30 dias na assistência técnica, não resolve, tem que dar, se não resolver, ele tem direito a um aparelho novo, essa questão toda. Então, há um desgaste nessa questão aí. São muitos os equipamentos que têm problema também. E quais são as principais dificuldades do PROCON para solucionar esses problemas? Seria a falta de informação do próprio consumidor, a resistência por parte da empresa de cumprir, né, de respeitar o código? O que seria assim, a principal dificuldade? Assim, nós temos algumas empresas que existe assim, alguma dificuldade de se resolver. Mas na maioria das vezes, assim, dentro de todas essas questões, nós temos uma resolutividade hoje dos casos que nos chegam de 95%. Então, não posso dizer assim, a grande maioria das empresas não atende ao PROCON. Então, 95% das reclamações que chegam ao PROCON, elas são solucionadas. Que é feito um contato de imediato, né? E o restante ali fica 5%. Então, é tomado outras medidas, é encaminhado para o juizado de pequenas causas, é encaminhado para a fiscalização, então fica sujeito aos famosos autos de infração, que eu considero a fiscalização como um grande instrumento, não o principal, mas um grande instrumento e ferramenta dentro do órgão de defesa do consumidor. E como que é a atuação do PROCON em Santa Catarina? Então, é com base dessas fiscalizações, e essas fiscalizações são a partir das reclamações, de denúncias, ou não? É feito eventualmente? Não. Como é que é desenvolvido? Algumas coisas, que a fiscalização acompanha, são de demandas ou de denúncias que chegam, mas muito, assim, digamos, a Operação Verão. A fiscalização foi para bares, hotéis, restaurantes, fazer a cobrança da questão do código dentro da proposta da Operação Verão. Então, de meados de novembro até hoje, o PROCON continua visitando, verificando a questão do cardápio, se está na porta de entrada, se tem o cardápio em braille, que é uma das exigências, se tem o código. Então, esse é um trabalho que a gente faz normalmente dentro da Operação Verão. E fora isso, assim, a fiscalização da questão do combustível também, para verificar a qualidade. Então, não é só por demanda, também são por outros tipos de ações. E as empresas que descumprem essa determinação do PROCON, elas são primeiramente notificadas e depois podem estar sujeitas a alguma outra penalidade? Como é que funciona? No momento que ela é notificada, ela não cumpre a notificação, ela está sujeita a um auto de infração. E um auto de infração do PROCON depende do faturamento da empresa. O valor mínimo de uma multa é de R$400 a R$4 milhões. E os estabelecimentos comerciais, eles ainda têm um prazo a se adaptar a essa lei que exige, né, que eles tenham à disposição o Código do Consumidor? Ou não? Essa lei já está valendo e a partir do momento que... Não, a lei já está em vigência há mais de 2 anos, então não tem prazo mais para se adequar. Talvez o que falta é um pouco de informação, mas a gente está fazendo essa parte da educação antes de se tomar qualquer medida de um ato de infração. E nas fiscalizações que o PROCON realizou, já notou alguma diferença nisso? As empresas estão se adaptando a essa exigência ou ainda tem um grande número que... ela nem pode dizer que não pode estar se adaptando, porque o PROCON ele mesmo leva o Código do Consumidor. Se ele não tem, o próprio PROCON dá o Código de Defesa do Consumidor para que ele seja colocado à disposição
do consumidor no estabelecimento. Então, o PROCON fornece o código. Então, nós não nos negamos, se alguém peça um código, empresa, consumidor, nós tendo disponibilidade, nós fornecemos, e sem qualquer custo. E além desse trabalho todo de fiscalização, o PROCON realiza em 2012 um evento inédito, né, que é a questão da Rua do Consumidor. O que vai acontecer? Que evento que é esse? Esse é um evento assim, que foi muito trabalhado, muito estudado, numa ação inédita para o estado de Santa Catarina, até nível de Brasil, onde se passasse assim, a comemorar a vigência do Código e o Dia Internacional do Consumidor, onde ela definiu que seria feita então a Rua do Consumidor, algo que nunca existiu. Então, nessa Rua do Consumidor, nós vamos ter 24 metros de tendas, vamos ter 7 stands, um mini auditório, onde estamos reunindo todos os órgãos que, de alguma forma, contribuem para a defesa do consumidor, que é a Vigilância Sanitária, que é o Inmetro, que é SIDASC, que é Celesc, que é Casan, alguns PROCONs municipais, que são exemplos, aos demais também vão estar conosco, e disponibilizando para as escolas visitarem, onde será passado vídeos educativos, será feita uma ampla distribuição de material educativo. Então vai ser a Rua do Consumidor para o consumidor mesmo, a partir das 10 horas às 17 horas, do dia 13 de março ao dia 16. E o objetivo desse evento é criar esse vínculo, essa aproximação entre o cidadão e o órgão, né, competente, para que ele tenha, né, conhecimento do para que serve cada órgão, como que atua cada órgão, é mais ou menos isso. É para que ele conheça o funcionamento de cada órgão, qual é a sua finalidade, qual a sua função e como ele pode ajudar esse consumidor. Né? De repente ele não sabe aonde se dirigir, ali ele vai saber qual a finalidade de cada órgão. E nessa semana nós estaremos também colocando em vigência uma campanha que é um termo de cooperação técnica que a Secretaria de Justiça e Cidadania firmou com a Associação Catarinense de Supermercadistas, que é De Olho na Validade, que é uma campanha que surgiu em São Paulo, e Santa Catarina é o segundo estado que está lançando essa campanha de olho na validade. É uma campanha compensatória, né? No momento que o consumidor vai às gôndolas e verifica que tem um produto vencido, ele se dirige ao gerente e recebe esse produto dentro da validade sem pagar nada. Interessante, tá ok, Muito Elizabeth. interessante essa campanha. Parabéns pelo trabalho de vocês, Muito obrigada obrigada pela participação, e o programa Seu Direito fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar as nossas edições também por meio do site da Assembleia Legislativa. O endereço é esse que aparece no seu vídeo. Para entrar em contato com a nossa produção, mande seu e-mail para seudireito@lesc.sc.gov.br. Continue acompanhando a nossa programação. Até logo!